Em semana decisiva contra o tarifaço de Donald Trump, ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira está nos Estados Unidos e pode ir a Washington discutir um acordo. E você vai ver ainda. Supremo Tribunal Federal interroga Kids Pretos e policial federal que são réus pela trama golpista. E ainda, frente fria com ciclone extratropical provoca chuva e rajadas de vento em várias regiões do país. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você, 11h30 agora, pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo, você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit desta segunda-feira, hoje, dia 28 de julho de 2025. E olha, em semana decisiva contra as tarifas de Donald Trump, o governo brasileiro faz novas tentativas de negociações. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nos Estados Unidos e pode ir a Washington discutir um acordo. As novas tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros estão previstas para entrar em vigor nesta sexta-feira. Apesar do curto tempo, o governo Lula enfrenta uma semana decisiva, ainda sem grandes avanços nas tentativas de negociação com Washington. Apesar de uma conversa recente entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, o executivo brasileiro ainda não possui um diálogo aberto com a gestão Trump. Oficialmente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa de agendas na ONU, em Nova York. O chanceler brasileiro indicou que estaria no país em sinal de disposição para o diálogo, mas que irá à capital americana se houver uma sinalização positiva do governo dos Estados Unidos para retomar as negociações sobre as tarifas. Além dos esforços do Itamaraty, uma comitiva de 8 senadores brasileiros está em Washington para uma série de reuniões sobre o tarifaço de Trump. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que os trabalhos técnicos haviam sido concluídos e que o pacote estaria em fase de avaliação política. Ele também responsabilizou o deputado Eduardo Bolsonaro e o influencer Paulo Figueiredo como figuras que atuam contra os interesses comerciais do país. O governo brasileiro denunciou na Organização Mundial do Comércio que as tarifas norte-americanas representam uma violação da soberania econômica e política do país. O Itamaraty também acompanha a situação e deve entregar ainda nesta semana um panorama atualizado sobre as possibilidades diplomáticas. Diante do impasse, a saída imediata tem sido a preparação de um plano B para diminuir os impactos econômicos. Essas medidas devem ser fechadas ainda nesta semana. E nos próximos dias, o presidente Lula deve receber a versão final do plano de resposta elaborado por sua equipe. A medida deve incluir um pacote de crédito subsidiado, compras públicas de produtos afetados e um fundo privado temporário para auxiliar empresas. Trump anunciou que vai reduzir o prazo de 50 dias que deu ao presidente russo Vladimir Putin em 14 de julho para encerrar a guerra na Ucrânia. Caso contrário, o magnata ameaçou impor sanções contra a Rússia. Achávamos que tínhamos resolvido isso inúmeras vezes, então o presidente Putin sai e começa a lançar foguetes contra alguma cidade, como Kiev, e mata um monte de gente em um asilo ou algo assim. Há corpos espalhados por toda parte. Eu digo, não é assim que se faz. Então vamos ver o que acontece. Estou muito decepcionado. Estou decepcionado com o presidente Putin. Me sinto decepcionado com ele. Então vamos ter que analisar e vou reduzir os 50 dias que dei a ele para um número menor, porque acho que já sei a resposta, o que vai acontecer. O Supremo Tribunal Federal realiza um interrogatório de 10 réus acusados de integrar um dos núcleos da trama golpista. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo é acusado de atacar o sistema eleitoral e criar condições para ruptura institucional. O grupo dos réus do Núcleo 3 é composto por 10 militares de alta patente acusados de atacar o sistema eleitoral e articular ações para um plano para assassinar autoridades que pudessem resistir ao golpe. Segundo a PGR, o grupo é responsável por ações coercitivas, como o monitoramento de autoridades públicas.
Entre os réus estão os conhecidos como Kids Pretos, 3 coronéis do Exército, 5 tenentes-coronéis e um general da reserva, além de um agente da Polícia Federal. Essa fase atual do processo sucede à oitiva das testemunhas de defesa e acusação, encerrada na última quarta-feira. Os interrogatórios, realizados por videoconferência, em ordem alfabética, sob a condução de juízes auxiliares do gabinete do relator, ministro Alexandre de Moraes. Os réus do núcleo, 3 respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de bem tombado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de todas as contas do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O parlamentar viajou mais uma vez aos Estados Unidos sem autorização da corte. O parlamentar Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, driblou uma determinação do próprio Supremo Tribunal Federal e conseguiu viajar para os Estados Unidos durante o recesso parlamentar. Duval saiu do Brasil de Manaus, no Amazonas, com um passaporte diplomático, apesar de ter o documento bloqueado. Com a ida para o exterior, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio de todas as contas e cartões, além da chave Pix, registradas no nome do senador. Em agosto do ano passado, a PF esteve em um endereço do senador em Vitória, no Espírito Santo, para apreender os passaportes, inclusive o diplomático, por determinação do STF. Na ocasião, o documento não foi localizado pelos policiais federais. Antes de sair do país, o parlamentar solicitou um pedido para poder viajar de férias com a família, mas foi negado por Moraes. Marcos Duval está sendo investigado por uma série de crimes ligados aos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro de 2023. Entre as acusações que recaem sobre o parlamentar, algumas são divulgação de documento confidencial, associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O político argumentou que sua saída do Brasil foi totalmente legal, visto que o passaporte diplomático não foi apreendido. Essa fala do parlamentar contradiz sua justificativa feita horas antes. Duval omitiu do ministro Alexandre de Moraes a viagem. Em nota, ele afirmou que está sofrendo graves violações parlamentares e que não há qualquer decisão judicial válida que restrinja o seu direito de sair do Brasil. Caminhões com ajuda humanitária foram autorizados a entrar em Gaza ontem, domingo, ao mesmo tempo que Israel anunciou uma pausa tática nas operações no território palestino. Desde ontem, pelo menos 14 pessoas, incluindo crianças, morreram de fome e desnutrição grave. Israel anunciou neste domingo uma pausa tática em suas operações militares em partes da faixa de Gaza. A medida inclui a autorização para a entrada de tráfego com suprimentos destinados a combater a fome no enclave palestino, devastado por mais de 21 meses de bombardeios israelenses. O lançamento aéreo de ajuda também foi retomado neste domingo. 25 toneladas de mantimentos foram lançadas por 3 aviões da Jordânia e dos Emirados Árabes Unidos. A ONU e diversas ONGs alertaram para o aumento da desnutrição infantil e afirmaram que a fome está se espalhando em Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Pelo menos 14 palestinos, incluindo 2 crianças, morreram de fome e desnutrição desde o anúncio deste domingo. Com os novos registros, o número de vítimas por escassez de alimentos desde o início do conflito já passa de 140. Fotos e vídeos de crianças palestinas em estado grave de desnutrição provocaram indignação no mundo inteiro, inclusive entre aliados de Israel. O presidente americano Donald Trump classificou as imagens como terríveis. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, por sua vez, rejeitou as acusações de que Israel estaria usando a fome como arma e afirmou não ser responsável pela catástrofe humanitária em Gaza e que não impõe restrições à entrada de ajuda na região.
Mesmo assim, essas alegações não são aceitas por seus aliados próximos na Europa, nem pelas Nações Unidas e outras agências que atuam na região, que afirmam que o governo israelense impôs um bloqueio total de toda a ajuda, com restrições à aprovação do conteúdo e à movimentação de comboios com suprimentos. Após o fim do último cessar-fogo em março, Israel bloqueou completamente a entrada de alimentos, medicamentos, combustível e outros suprimentos por 2 meses e meio, alegando pressionar o Hamas a libertar os reféns. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, estabeleceu um novo sistema de distribuição de ajuda por meio da chamada Fundação Humanitária de Gaza, destinada a substituir a rede de ajuda administrada pelas Nações Unidas. Mas o Escritório de Direitos Humanos da ONU afirma que mais de 1.000 palestinos foram mortos por forças israelenses enquanto tentavam buscar comida, a maioria perto dos locais de distribuição. Desde o ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, que matou 1.219 pessoas, em sua maioria civis, Israel realiza uma ofensiva na faixa de Gaza. Mais de 60.000 pessoas morreram, em sua maioria civis, de acordo com números do Ministério da Saúde de Gaza, oficializado pela ONU. Entretanto, outros organismos internacionais estimam que o número de mortos chegue a 100.000, com uma redução de quase 6% da população palestina. E veja a seguir, frente fria com ciclone extratropical provoca chuva e rajadas de vento em várias regiões do país. E agora vamos ver o tempo na cidade de Sátiro Dias, na Bahia. 27 graus, está calor por lá. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 44 minutos. Mais de 300 milhões de reais já foram devolvidos a 500 mil vítimas de fraudes no INSS. O ressarcimento começou na última quinta-feira em lotes diários e segue ordem cronológica de adesão ao acordo. Mais de 500 mil aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos durante a fraude no INSS já foram ressarcidos pelo governo federal. Ao todo, o governo já repassou cerca de 330 milhões de reais para as vítimas. Os ressarcimentos são feitos em lotes diários até que todos os casos sejam concluídos. O pagamento segue a ordem cronológica da adesão ao acordo, ou seja, aqueles que aderiram primeiro ao acordo vão receber primeiro. Segundo o governo, o prazo para a adesão vai até 14 de novembro, com possibilidade de extensão se for necessário. O acordo permite que aqueles que sofreram descontos indevidos entre março de 2020 e março de 2025 recebam o valor de volta sem precisar entrar na justiça. É necessário aceitar a proposta pelo aplicativo Meu, INSS, ou presencialmente nas agências dos Correios. A adesão é gratuita e não é preciso enviar documentos adicionais. Nesta última semana de julho, o tempo muda e uma frente fria associada a um ciclone extratropical atua na região sul do Brasil. A Defesa Civil emitiu um alerta com a chegada de chuva e ventos fortes também no sudeste. O ciclone extratropical no sul do Brasil deixou o tempo instável nos estados da região. A nebulosidade densa ainda traz pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, especialmente no leste gaúcho e no sudeste catarinense. Os ventos também ganham destaque com rajadas que variam de 50 e 70 km por hora no centro-leste do Rio Grande do Sul, podendo chegar a 90 km por hora no litoral norte do estado. Na região sudeste, a passagem de frente fria em São Paulo trouxe chuva e vento forte.
A previsão é de chuva em todo o estado ao longo do dia, especialmente na parte mais ao sul, na divisa com o Paraná, mas ela deve perder força e chegar no fim do dia mais como uma garoa. Mas no litoral paulista, ela deve ficar mais forte. A Defesa Civil emitiu alerta para ventos fortes no centro-leste do estado de São Paulo, com ventanias de até 70 km por hora na região de Campinas, no Vale do Paraíba e litoral norte. Há alerta ainda para ressaca marítima, a partir de terça-feira, com ondas de até 3 metros em todo o litoral. Desde o início do ano, o uso de aparelhos celulares está proibido nas escolas. Mas será que na prática essa medida tem ajudado os alunos a prestar mais atenção nas aulas? A reportagem é de Elisa Lorini. Desde o início do ano letivo de 2025, as escolas do Brasil começaram a seguir a lei federal que proíbe o uso de celulares dentro da sala de aula. O maior objetivo é garantir que os alunos tenham mais foco para o aprendizado e, principalmente, que haja maior interação dos estudantes com os professores e com os próprios colegas. Antes, aqueles estudantes que ficavam só nos joguinhos, nas redes sociais, nos aplicativos, hoje eles interagem entre eles. Então, nós temos, principalmente horário de almoço, nós temos várias atividades esportivas, atividades culturais. Então, eles se envolvem nesses clubes, temos salas de descanso, onde eles podem estar dormindo no período do almoço, lendo livro, tem biblioteca. Então, a gente percebe que eles estão gradativamente se acostumando com essa situação, diminuindo o uso das telas. Eu acredito que a principal mudança, acho que é o foco. Antes dependendo do aluno, ficava tentando acessar o celular para jogo, rede social, alguma coisa assim. E agora não tem que ficar repetindo então parece que eles já estão mais ligados no que você está falando, porque antes você sempre estava brigando com a atenção com o celular ali. Para os educadores, os efeitos positivos se tornaram evidentes. Houve maior concentração nas aulas, mais participação nas atividades e, de forma significativa, houve redução nos casos de bullying relacionados ao uso das redes sociais. Algo que só foi possível graças ao apoio dos pais nesse período de adaptação dos alunos. Nós percebemos que com a diminuição do uso do celular, isso também diminuiu. Por quê? Porque as redes sociais, infelizmente, eles trazem desafios, trazem o bullying declarado, né? E isso é muito ruim. Então, quando eles têm menor acesso a essas redes sociais, eles também expõem menos os colegas. Então, isso também impactou de forma positiva. Isso não significa que a tecnologia não é usada. Pelo contrário, essa turma do 3º ano, por exemplo, participa de um projeto em que todos os alunos recebem laptops e usam nos momentos de aula. É fundamental que o estudante, na sala de aula, na escola, aprenda a usar essa tecnologia de forma positiva. E é dessa forma que os colégios da rede estadual de ensino têm trabalhado, proporcionando a utilização da tecnologia em benefício da melhoria na qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vocês veem na sala do 3º ano, todos os estudantes trabalham com um Chromebook, que fica à disposição para cada estudante, e a lousa digital também, onde o professor consegue interagir efetivamente online com os estudantes, de forma positiva. A Lei número 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que trata da utilização de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, como celulares, por estudantes em estabelecimentos de ensino, é bastante rígida. Porém, existem exceções previstas, como em casos de perigo, estado de necessidade ou força maior, onde o uso do aparelho pode ser permitido. E as férias escolares já acabaram para muitas crianças, mas outras ainda não voltaram às aulas. Esse é um tempo para não desperdiçar e dá para aproveitar muito com atividades que animam e também ensinam.
Essa criançada toda participa da colônia de férias da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Um projeto que busca, entre outras coisas, apresentar brincadeiras antigas para a nova geração. Pode até parecer mentira, mas teve gente aqui que só foi conhecer o jogo de estátua agora. A gente estava brincando de estátua, eu achei muito legal. Aí quando a música parava, a gente tinha que ficar parado. Aí a tia falava fazer um animal, uma emoção, dupla, trio, quarteto, muito legal. É uma brincadeira que você já conhecia, já brincou ou conheceu aqui? Conheci aqui. Eu gostei mais das brincadeiras, né, legais. Aí eu nunca brinquei de estátua assim, só que é muito legal essa brincadeira. E eu vou mostrar pra minha mãe como que é pra brincar lá em casa. E olha, haja energia para os pais e mães acompanharem essa galerinha. Isso porque a colônia segue até a sexta-feira. E o que não falta é programação e novas atividades para serem apresentadas. Nós fizemos a estrutura da colônia de férias desses 5 dias. Cada dia a gente tem um tema. Então hoje nós estamos trabalhando com jogos tradicionais, que são jogos antigos, muitos deles praticados por nós pais, outros por nossos pais, que vão passando de geração para geração. Vamos ter robótica, com o PET da computação, é nosso parceiro também nessa ação. E vamos ter outras atividades, né, ligadas ao videogame, que muitas crianças também não têm acesso. O professor responsável pelo projeto comenta a importância de integrar atividade física, brincadeiras tradicionais e o uso da tecnologia. A tecnologia e as ações delas derivadas, né, os jogos, a inteligência artificial que está muito presente hoje no mercado de trabalho, é uma inovação que não tem como fugir dela. Então são ferramentas que permitem uma evolução social, uma evolução no âmbito do lazer, no âmbito do trabalho, que não dá para negarmos ela. O problema não são especificamente os jogos eletrônicos. O problema é a dosagem que a gente tem no cotidiano dos jogos eletrônicos. As inscrições para participar da colônia neste ano já chegaram ao fim, mas no ano que vem tem mais. E nesse clima de férias e de muita alegria, a gente vai conhecer agora um pedacinho do Nordeste, mais precisamente a cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Com cerca de 62 mil habitantes, o município de Salgueiro tem suas origens ligadas à ocupação da região por índios cariris e, posteriormente, por habitantes do Ceará, atraídos pela fertilidade do solo. É conhecida como a Encruzilhada do Nordeste, devido à sua localização estratégica que a torna um ponto de passagem para várias cidades da região. E vamos então com uma câmera ao vivo de Salgueiro. Por lá as temperaturas marcam 26 graus. Olha, o céu está bem nublado. E o nome Salgueiro, ele tem origem no termo latino salicário, que significa salgueiro, que é uma árvore muito comum na região. A cidade se destaca como um importante entroncamento rodoviário, ligando diversas regiões do Nordeste. O município conta com atrações como o Museu Levino Nunes de Alencar Barros, o Estádio Cornélio de Barros e o Teatro Municipal Urbano Parente Muniz. E para finalizar, foi apenas em 1909 que Salgueiro foi elevada à condição de município. E assim encerramos a edição desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. Te encontro novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até lá.